Então vamos aí dar continuidade à nossa disciplina, certo? Né? Conhecendo ferramentas de álgebra aí, né? Para poder utilizar para soluções aí de problemas, né? Na engenharia, né? No nosso cotidiano. Então já vimos também essas primeiras ferramentas são extremamente importantes, né? Então a gente consegue aplicá-las, né? Tanto, né? Para resolver ali, você chega numa situação, né, de um cálculo, vamos supor, para solucionar um problema ali, né, dentro da engenharia, né, você utiliza essas ferramentas, né, para solucionar aí. Tranquilo? Então o projeto é basicamente isso, né, vocês, né, de acordo com as ferramentas que eu, né, for mostrando para vocês, a gente for trabalhando, né, vocês aí vão designar uma ou outras ferramentas, ou mais ferramentas, né, para poder fazer essa solução aí. Então, beleza, vocês vão pegar, né? Eu espero que até o momento tá tudo compreendido, né? Não teve, né, ninguém aí questionando sobre o tema, certo? Então, eu espero que vocês já tenham centrado a cabeça, né, nisso, como que a gente vai fazer esse projeto. Então, vocês vão aplicar. Eu escolhi matrizes, certo? Mas na onde vai ser aplicada a matriz aí? Tranquilo? Então vamos lá, né? Então, né, voltando, né, e falando um pouco mais aí sobre o teorema de Laplace, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, o teorema de Laplace pode ser aplicado aí numa matriz de ordem n maior do que 1, certo? Por que não 1? Né? A gente, supondo que a gente tem uma matriz A, certo? É uma matriz aí equivalente, né? Essa matriz vale 2. Essa é uma matriz, né, unitária, então por isso que a determinante, né, de A é o próprio valor da matriz, certo? Por ser uma matriz aí, né, unitária. Beleza, então aqui a gente precisa recordar algumas coisas de Laplace, né? Deixei, né, com o intuito aí de vocês, né, pensarem um pouco, né? Às vezes ficou um pouco vago para vocês esse método, mas isso foi intencional, né? Justamente para vocês, né, desenvolverem, né, o raciocínio lógico aí. Então, beleza, aqui a gente tem, né, a nossa matriz, certo? Né, pelo teorema de Laplace, nós diz o quê? Que uma matriz, né, A de I e J, lembrando que J, o I é o número de linhas e o J é o número de colunas, nós dissemos o quê? Né, podemos dizer que o elemento de A e J, que se encontra aí nessa linha e nessa coluna, né, multiplicado aí por menos 1 elevado pela soma de I mais J, né, vezes a determinante, né, de quem? De A e J. Então isso aqui, quando a gente faz isso, pessoal, é a mesma coisa que a gente está calculando, né, o cofator aí do elemento em si da nossa matriz. Certo? Então aqui a gente tem essa expressão, né, e também podemos observar o que? Né, que a forma genérica, né, como já falado, né, a gente pode trabalhar tanto, né, com a determinante, né, em cima da linha, certo? Ou, né, em cima da coluna. Como assim? Né? Então aqui a gente tem aqui A e 1. Então a gente fixou aqui, né, a coluna 1, certo? E o que vai ser variado aqui nesse I, né, vai ser a linha. Já no caso aqui nesse segundo método, lembrando que os dois chegam na mesma solução, aqui a gente fixa o que? Né, a nossa linha, né, e vamos alterando somente a coluna, né, o J está sendo variado, certo? Então A1, 2, certo? Né, A2, 1. Então aqui, né, aqui vai ser o elemento, né, da nossa, que a gente vai fixar, o elemento da linha aí. Então, mas calma aí, né, como assim, né, vamos entender isso daí. Então a determinante, né, pela teorema de Laplace, ela é dada da seguinte forma, né, que vai ser o que? O elemento A11, certo? Vezes a determinante aí, A11, mais quem? Né, A12, tá vendo que a gente fixou o que? A linha 1, né? A gente está variando o que? A coluna, né? Vezes a determinante, né, de quem? 1, 2, e assim vai até, né, o elemento de J, né, vezes a determinante de J aí que a gente precisa. Então, a primeira coisa a gente precisa analisar o que? Se eu tenho, né, uma matriz de ordem 2 por 2, isso significa o quê? Que essa determinante, né, através da Laplace, né, ela vai ser o quê? A11 vezes a determinante de A11 mais
o elemento A1, 2 vezes a determinante 1, 2. Certo? Então aqui a gente terminou, né, na segunda coluna, porque é uma matriz, né, do tipo aqui a letra A, que possui até somente duas colunas. Tranquilo? Ah, se eu tenho 4, então eu vou até, né, mais A1, 3, certo? E assim sucessivamente. Então, tranquilo, né? A gente viu que, né, Laplace é aplicado por uma ordem de matriz maior do que 1, né? A ordem maior do que 1. Só que a gente precisa observar o seguinte, né? Às vezes não há necessidade da aplicação do teorema de Laplace, né? Supondo aí, né, como uma matriz quadrada, né, 2 por 2, né, pelo fato que, né, que através ali, né, da determinante, da multiplicação aí do produto da diagonal principal menos da diagonal secundária, né, nós já encontramos a determinante. E também já vimos, né, uma ferramenta também importante quando a gente tem matriz aí de ordem 3 por 3, né, a gente poderia aplicar aí o método, né, método de quem? É o método de Sarros aí, certo? Que é de ordem 3 por 3, então, né, com tudo isso podemos também levar em consideração, né, que a Laplace começa a ser implementada numa ordem de matriz aí 4 por 4. Tranquilo? Porque já não conseguimos utilizar mais o método de Sarros aí. Então, apagando isso daí, então vamos lá ver o que é, né, essa parte. Né? Deixa eu apagar e deixar aquela parte determinante. Então, a letra A, pessoal, né, a letra A, eu tenho a matriz aí, ó, 2, 5, certo? 3, 1. Tranquilo, né? Aqui a gente pode observar que é uma matriz o quê? 2 por 2, que, né, facilmente, vamos chamar essa matriz de A, que facilmente essa determinante dessa matriz vai ser o quê, né? Primeiro vamos fazer pelo método, né, por vários métodos aí. Então, pelo método aí convencional, né, de multiplicar, né, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, quem que é a diagonal principal? 2 vezes 1 vai dar 2, né, menos a diagonal secundária, né, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, né, a gente tem que vai ser 15. Então a determinante aí rapidamente calculada, né, vai ser menos 13. E já na segunda, né, no segundo modo, né, vamos aí utilizar agora, né, o que o exercício pede. Calcule o determinante das matrizes abaixo utilizando o teorema de Laplace. Então temos aí, né, a matriz, né, vamos chamar ela de matriz A, certo? Aqui, ó, dos elementos 2, 5, 3, 1, certo? E no caso aqui a gente fecha tranquilamente. Então, utilizando a Laplace aqui, ó, elemento de A e J, certo? Então, quando a gente for fazer essa determinante de A, né, usando a formulinha aqui, né, quem que é o elemento A11, que se localiza na primeira linha e na primeira coluna? Então, a gente sabe aqui que é este elemento 2. Que multiplica, certo? Só que é o seguinte, né, o elemento de A e J, que é o A11, precisa estar escrito nessa seguinte expressão. Que vou multiplicar o que? Né? O menos 1, certo? E a soma de IJ. Quem que é o IJ, certo? Não é o que? O elemento na primeira linha e primeira coluna? Então aqui a soma de I mais J, né, vai ser o que? O quadrado, certo? Vai dar o que? Aqui veio de 1 mais 1 pelo fato do elemento estar na primeira linha e primeira coluna. E isso tudo agora multiplicado por quem, né? Não é aqui a determinante, né, desse elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A gente calcular esse determinante, né, então aqui ele está dizendo que é a primeira linha, primeira coluna, então a gente precisa eliminar essa primeira linha e primeira coluna, certo? Então eliminei primeira linha, né, vamos supor, eliminei primeira linha, eliminei primeira coluna, sobrou somente, né, o 1 pra gente aí. Beleza? Então aqui vai ser 1, essa a gente calculou o determinante. Mais quem, né? O elemento A1, 2. Quem que está na primeira linha e segunda coluna? O 5. Então, o x mais 5, que multiplica aqui, ó, não podemos esquecer dessa expressão, né, que é o elemento AIJ, que é o que? O elemento A1, 2, vezes quem? Menos 1 elevado à soma de I mais J. Então, a soma de 1 mais 2 aí vai dar 3. Vezes quem? A determinante do elemento aí, 1, 2.
Então, para a gente calcular a determinante, a gente observa que a gente precisa eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então, primeira linha e segunda coluna, sobrou somente o 3. Então, aqui vai ficar o quê? 3 aqui. Acabou? Acabou, certo? Acabou sim, entre aspas, porque assim a gente está trabalhando com uma matriz aí de ordem 2 por 2, então eu vou até o elemento da segunda coluna. Não tenho mais coluna para se trabalhar. Se eu utilizasse a outra maneira, que chega no mesmo resultado, que é em relação à coluna, também iríamos chegar somente na segunda linha. A gente fixava a coluna e trabalhava em cima das linhas. Mas beleza, eu acho assim mais fácil a visualização, até mesmo na montagem. Então aqui a determinante de A vai ser igual ao quê? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, e 1 vezes alguma coisa, então esse 2 vai ficar o próprio 2. Então beleza, agora a gente tem mais, certo? 3 vezes 5, 15, certo? 15 vezes, menos 1 ao cubo vai dar menos 1, vai dar menos 15 aí. Então, temos aí que a determinante dessa matriz vai ser que 2 menos 15, que vai ser igual a menos 13 aí. Certo? É muito bacana de se utilizar essa ferramenta, que ela é muito fácil. Certo? Mas assim, como eu disse, aqui já foi muito mais rápido, pelo fato que a gente está trabalhando aí de uma matriz aí de ordem 2 por 2. Então, poderia já fazer essa expressão. Mas como o exercício pede para calcular através do teorema, vamos a calcular aí através do teorema de Laplace. Então aqui a letra A, certo, já foi feita. Vamos fazer a letra B. Então a primeira coisa a gente observa que a letra B, ela é uma matriz o quê? De ordem 3 aí por 3. Então vou ter o elemento 1, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Certo? Então, primeiramente, como eu falei, a gente tem uma matriz 3 por 3. A gente automaticamente já poderia fazer o quê? Repetir as duas colunas e aplicar o método de Sarros. Que a gente repetia aí as duas primeiras colunas, depois basta multiplicar as diagonais principais menos a diagonal secundária, que nós também encontraríamos o mesmo resultado. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou chamar isso aqui de matriz B. Vamos aí pelo método de Sarros, Então, pelo método de Sarros aqui, a gente vai multiplicar essa parte aqui, essa diagonal, depois essa diagonal, depois essa diagonal aqui. Então, aqui vai ser 1 vezes 3, vezes 5, vai dar 15. Então, vamos colocar 15. Lembrando que a diagonal a gente vem somando e a diagonal secundária, primária a gente soma e a secundária a gente vem subtraindo. Aqui vai dar o quê? 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 3, vai dar 24, certo? Então, mais o quê? Mais 24. Depois a gente calcula o quê? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, mais 24 aí. Calculamos a diagonal principal, agora a gente vem aí para calcular a diagonal secundária. Então, a gente vem aí nessa diagonal, ó, essa diagonal, essa diagonal, certo? E essa diagonal aqui. Então, aqui agora vem o sinal de menos, certo? Aqui vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 aí, menos 27, certo? Vai dar o que agora? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, menos 16, certo? E agora temos que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, menos 20 aí. Então, podemos juntar agora, e achar quem que é essa determinante. Então, a gente está calculando a determinante dessa matriz B através de quem? Do método de Sarros aí. Então, beleza, a gente vai ter 15 aí, mais 24, certo? 48, 58, certo? 63, menos quem? Certo? Menos quem? Vai dar o que aqui, ó? 47, certo? 47, 57, certo? 57 mais 16. Tranquilo? Então vai ser o que? 27, mais 16 e mais 20 aí.
Conseguiram compreender? Então vai ser o que? Ó, menos 27, né? E menos 20, menos 47, certo? E 47 mais 16, né? Eu vou ter que vai ser 63. Então aqui vai ser o que? Né? Menos 63. Então temos o que? Que a determinante de B é o que? Né? A determinante de B vai ser igual a zero. Opa, então chegamos aqui na solução da letra B, que é igual a zero. Então aqui aplicando o método de Sarros, certo? Agora vamos pegar a mesma matriz, certo? E aplicar o que? Né? O teorema de Laplace, aí vocês vão ver que é muito mais fácil, né, de encontrar o resultado. Então temos aí a matriz que é 1, né, 2, 3, certo? 2, 3, 4, 3, 4, 5. Aplicando o teorema de Laplace, né, calculando a determinante aqui, vai ser agora o que? Né, a determinante, né, a gente tem a matriz 3 por 3, então vai ser o que? A determinante, né, da matriz, no caso da matriz B, né, a gente chamou isso a matriz de B. Então essa matriz B vai ser o que? O elemento, né, A11. Vamos colocar aqui só para vocês verem, ó. Então vai ser o que, ó? A determinante, certo, de B, como é uma matriz 3 por 3, ela vai o que? O elemento de 1 vezes a determinante do elemento 1, mais aqui o que? O elemento 2 vezes a 2, né, que é essa determinante, mais a 3 vezes a determinante de 3 aí. Então a gente vai aplicar isso daqui, por que 3? Porque a gente chegou na ordem, né, máxima, que é 3 colunas, que essa matriz ela vai representar, né, uma matriz quadrada de 3 por 3. Então quem que é o primeiro elemento, certo, dessa matriz, que está na primeira linha, primeira coluna? Então a gente observa aqui que é o 1, certo? 1, que multiplica quem? Né? Esse elemento, né, que é o A e J, no caso A11, ele deve ser multiplicado por quem? Por menos 1, elevado pelo somatório entre I mais J. Então vai ser 1 mais 1, né, vai dar ao quadrado. Isso mais quem? Né? Mais não, né? Vezes a determinante A11. Então isso significa que para a gente calcular a determinante desse elemento, a gente precisa eliminar a primeira linha e primeira coluna. Então eliminando a primeira linha e primeira coluna, sobra para a gente aí, ó, 3, 4 e 4, 5, certo? Então vai ficar aí, ó, 3, 4, 4, 5, fazendo aqui a multiplicação, né, achando o produto diagonal principal menos a diagonal secundária. Então temos aí que vai ser o que? 3 vezes 5 vai dar 15, certo? Ó, 15, certo? Menos quem? 4 vezes 4, 16, isso é igual a menos 1. Então aqui vai ser multiplicado aí por menos 1. Mais, né, vamos lá dar sequência, né, a tudo isso daqui. Então mais o que? Quem que é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? Né? A gente viu que é o 2. Né? A gente rabiscou ali, né? Vai ficar um pouco mais complexo de observar, mas vamos colocar aqui do lado essa matriz. Ó. 1, 2, 3, 2, 3, 4, certo? 3, 4, 5. Então a gente tem essa matriz, a matriz original. Então aqui a gente vai pegar quem? Quem que é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna? Né? O elemento 2. Então mais o que? Né? Vamos colocar aqui embaixo, né? Mais, né, 2 vezes quem? Aí essa expressão, né, que vai ser menos 1 elevado ao que? A soma, que no caso aqui é o elemento que está 1, 2, então a soma da linha com coluna, isso vai dar elevado ao cubo, vezes a determinante de quem? Né? De A, né, no caso aqui é de B, desculpem, mas é só para ter uma expressão genérica. Então aqui que vai ser o quê? O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna eu elimino. Então aqui, né, vamos apagar aqui, ó. Então temos a matriz aí, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Então aqui a gente precisa eliminar o que, né? A primeira linha e segunda coluna. Então eliminando a primeira linha, segunda coluna, ficamos somente com essa parcela dessa matriz. Então calculando aí a expressão, né, diagonal principal, né, o produto da diagonal principal menos a secundária, então 2 vezes 4 aí vai dar 8, né, e 8 menos 9,
né, vai dar o quê? Isso vezes menos 1. Mas, quem que é o elemento agora que está na primeira linha e terceira coluna? Olha aqui, é o 3. Então, 3 que multiplica quem, né? O elemento aqui multiplicado por menos 1 pela soma da linha mais a coluna. Então, aqui 1 mais 3 aí vai dar 4, certo? Elevado à quarta, vezes a determinante deste elemento, que é o B13. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Vamos escrever ela novamente aqui. 1, certo? 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, certo? Para calcular essa determinante, a gente precisa eliminar a primeira linha e terceira coluna, primeira linha e terceira coluna, certo? Mas eu acho que foi feito, né, um probleminha aqui na primeira linha e segunda coluna. Então, nesse elemento aqui, pessoal, determinante de B, né, na primeira linha e segunda coluna, é a primeira linha, certo? E segunda coluna, né? Acabamos aqui, acabei, né, fazendo uma confusão aqui, certo? Então, vai ser o quê? Quem que é essa determinante? Então, aqui a gente precisa eliminar a primeira linha e segunda coluna, que vai ser o quê? 2 vezes 5, 10, né? 10 menos aí 3 vezes 4, 12, isso vai dar menos 2. Então, multiplicado por menos 2, agora sim está correto. O elemento na primeira linha e terceira coluna, né, é quem, né, que está na primeira linha, e na terceira coluna o elemento é o 3, que multiplica menos 1, né, a soma aqui da linha, né, do IJ, que é 1 mais 3, que vai ser elevado à quarta, vezes a determinante agora o que? Né, da primeira linha, né, e primeira coluna, a terceira coluna. Então, precisa eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Então, primeira linha e terceira coluna. Então, a gente sobra só esta parcela aqui. Vai dar o quê? 2 vezes 4, 8, menos 9, vai dar menos 1 aqui. Acabou? Agora é somente fazer, né, a expressão, né, fazer a parte aritmética dessa expressão, né, que é a parte, né, mais simples aí. Então, temos aí que a determinante de B, certo? Vai ser igual ao quê? Né? Menos 1 ao quadrado é ele mesmo. Aqui vai dar 1 vezes menos 1, vai dar menos 1, certo? Mais aí, né? Mais quem? 2, né? Vezes menos 2, isso vai dar o quê? Né? Menos 4, certo? E menos 4 vezes menos 1 elevado ao cubo vai dar mais 4 aí. E isso que? Mais quem? Né? 3 vezes menos 1, olha aqui, ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E menos 1 elevado à quarta é 1, então 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Perfeito, então a gente tem a determinante de B, certo? Que é igual ao que? Menos 1, né? Mais e menos aqui vai dar menos 1, mais 4, menos 3, certo? Que é a determinante de B, né? Vai ser o que? Menos 1 e menos 3, menos 4 e mais 4. Então a gente encontrou que a determinante aí é igual a 0. Então as duas apresentou a mesma resposta. Tranquilo? Então vamos aí fazer a letra C. Então a letra